Olá, graça, saúde e paz. É preciso restabelecer a política, aquilo que por natureza faz parte dela, a arte de cuidar do povo, de manter a lei e a justiça. Eu sou Donizete Silva, o Zete, com você, política e cidadania. Segundo Crônicas, capítulo 9, versos 1 ao 8 e também o verso 30. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é, de fato, verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Que sorte tem esses seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir dos seus lábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno, e ele quer conservar este povo para sempre como nação. E por isso, ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. E ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Nós, brasileiros, temos uma cultura de desprezo à política e aos políticos que, somada aos escândalos protagonizados por algumas pessoas más que militam politicamente, aprofunda ainda mais esse mau conceito e generalizamos a política e o político como algo sujo, feio, ilícito, negativo e até diabólico. Nenhum de nós contribui com as transformações quando vivemos à margem da história. É preciso compreender o real sentido de nossa função e missão, participar da interação social e política. É dever de todas e todos nós lutar para tornar diferente e melhor que hoje a história da sociedade amanhã. Contribuiu para a perpetuação desse equívoco de que política é algo sujo, parte do clérigo que exortou os fiéis durante muitos anos que política e religião não combinam. Esse pensamento perdeu força nos últimos anos com o mundo moderno. Porém, colhemos na safra de políticos cristãos o mal
que foi semeado. Apesar de inúmeros cristãos atuarem na política, o despreparo é grande e um elevado percentual dessas pessoas se corrompe e outra parte fica perdida em meio a discursos moralistas. Cada qual comporta-se como se o Estado fosse a sua própria denominação. Assim, a atuação política, que é uma das áreas de prática do verdadeiro amor, uma missão para cuidar das pessoas, torna-se para essas pessoas mais uma oportunidade de exercer o mando sobre as outras e aprofundar o sentimento de amor ao dinheiro. Quem tem a responsabilidade e a oportunidade de transformar e não faz, pode até mandar, é verdade, mas é bom dizer, é certo, não ama. O texto bíblico lido fala de Salomão, um cristão, líder político, que governou em nome de Deus e dignificou a representação que lhe foi confiada pelo seu povo. Salomão aumentou a extensão territorial do seu reino de forma nunca vista, usando uma poderosa arma, a arte de governar bem e usar com sabedoria os fatos políticos. Ele não agia de forma ocasional, casual, mas agia com justiça. Tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Que sorte tem estes seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir dos seus lábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele, Deus, pelo povo de Israel é eterno. E ele quer conservar este povo para sempre como uma nação. E por isso, ele o fez rei de Israel para que você possa manter a lei e a justiça. O desenvolvimento da consciência política da sociedade deve ser nesse sentido: promover a ética, os conceitos morais e a honra. É dessa forma que podemos e devemos contribuir para a regeneração social e política da sociedade, restabelecendo a política aquilo que por natureza faz parte dela, a arte de cuidar do povo, de manter a lei e a justiça. Deus abençoe a sua vida, obrigado pela audiência, graça, saúde e paz. Thank you.